Alô, meus queridos irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos e amigos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trago até aqui a seguinte reflexão. É que no sábado passado estivemos realizando um seminário no Grupo Espírita Júlio César em Rio Doce e após a exposição, nesses maravilhosos bate-papos fraternos pós-reunião, que acontece sempre nas queridas casas espíritas, conversando com Dona Yolanda, querida trabalhadora, uma das presidentes do Júlio César, e o seu marido, José da Paz, grande estudioso dos temas da doutrina. Então, provocado no bom sentido da palavra por ele, perguntou-me se eu já havia lido a grande síntese de Pietro Baldi. Afirmei que sim, porque é um livro citado por Emmanuel, Hermínio Corrêa de Miranda, Jorge Andréa e tantos arautos e formadores de opinião do nosso movimento. Então, meus queridos irmãos, a grande síntese é o Evangelho da Ciência, segundo Emmanuel, uma das mais importantes revelações para os nossos tempos, dando prosseguimento às outras que chegaram por diversas vozes e diversas fontes, e em diversos lugares do planeta. Escrita na linguagem do homem moderno, consegue tecer ela um poema sinfônico de conceitos, harmonias, que nos encanta a fria razão. Diz a entidade sua voz: realizei o trabalho ingrato de restringir a grandiosa beleza do universo em termos da vossa restrita racionalidade. Quando tiverdes visto o futuro, compreendereis a minha síntese em profundidade e a enquadrareis na história do mundo. Falei ao mundo, a todos os povos, disse a verdade universal, verdadeira, em todos os lugares e em todos os tempos. Valorizei o homem e a vida, dele fazendo uma construção eterna, através de todos os campos, até os mais disparatados do saber humano. Tudo fiz convergir para a unidade do vosso disperso conhecimento humano. Fiz um estreito monismo nessa síntese que é ciência, filosofia e fé, que são uma só coisa. Tornei a dar-vos a paixão do bem e do infinito, a tudo que vossa vida possa abraçar. Dei uma meta à arte, ao direito, à ética, à luta, ao conhecimento, à dor. Tudo canalizei e fundi no mesmo caminho das ascensões humanas. O homem conquistou o poder fora de si, o domínio da terra. Agora tem que conquistar o poder dentro de si, o domínio do espírito. A descoberta da realidade do espírito é a maior descoberta científica que vos aguarda e revolucionará de uma vez por todas o mundo, iniciando uma nova era para a humanidade. Então vejam, meus irmãos, nessas afirmativas, quanta elevação, quanta sublimidade, quanto conhecimento, mas quanto amor. Homens ilustres opinaram sobre essa obra portentosa. Muitos ceareiros da ciência, filosofia e religião enalteceram esta obra monumental. Entre eles, Monteiro Lobato, que se refere a ela como seu livro, a sua casa definitiva, onde acomodar os seus sonhos. Albert Einstein reconheceu em vida a admirável força da linguagem e a vastidão dos assuntos tratados pela grande síntese. Carlos Torres Pastorino se manifestou, dizendo que ela merecia ser encadernada junto com o Novo Testamento. Rubens Romanelli reconheceu sua origem supranormal. Clóvis Tavares lhe predestinou seu código para a humanidade de amanhã.
e Emmanuel, através da mediunidade santa de Chico Xavier, a caracterizou como o Evangelho da Ciência, reconhecendo nela a voz do Cristo que nos fala novamente. Então, meus queridos irmãos, a grande síntese foi pronunciada por sua voz na mensagem do perdão escrita em 2 de agosto de 1932, que assim dizia: que a religião, que é revelação minha, e a ciência, que é vosso esforço, e todas as vossas intuições se unam estreitamente numa grande síntese, e seja esta uma síntese da verdade. Sentindo-se envolvido pelas correntes de pensamento elevadíssimas de sua voz, assim se expressou o medianeiro Pietro Ubaldi. Em mim nasceu um impulso gigantesco, retomar a ideia base das mensagens, desenvolvê-la em profundidade. Essa ideia me domina, me entusiasma, lanço-me ao trabalho sem plano algum, sem refletir. Ai de mim se tivesse refletido e compreendido o que devia fazer. Teria ficado esmagado. Sua voz mandava e me guiava, e eu estava calado. Minha natureza apaixonada pelo Cristo, por seu amor, transformara-se em grande máquina de pensamento que abarca todo o saber humano e o supera. Sucedendo a expressão do sentimento, utiliza agora a constante linguagem da ciência, abrindo-me uma visão imensa do infinito. Falo agora ao mundo científico, filosófico e religioso. Não preciso saber tudo, pois sua voz me orienta e eu caminho seguro. Então, Pietro Ubaldi, no verão de 1932, teve o espírito sacudido por uma tempestade de sublimes revelações e começou a escrevê-la na Torre de Tenuta, Santo Antônio, em Colli Umberto, na Perúgia, Itália, no mesmo lugar onde recebeu a mensagem do perdão. Em 3 verões sucessivos, ele a continuou, terminando em 23 de agosto de 1935, às 23 horas, enquanto ainda reinava a paz na face da terra, completando 100 capítulos, todos escritos à noite, até altas horas da madrugada. Datilografou os primeiros capítulos, enviou à revista Ali del Pensiero, que iniciou sua publicação no ano seguinte, em janeiro de 1933. Vários jornais e revistas de muitos países publicaram aqueles primeiros capítulos e ficavam aguardando a continuação, prometida por sua voz para as próximas férias daquele ano. Aqui no Brasil, foi publicada pelo Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, na Argentina pela revista Constância de Buenos Aires, que a publicou integralmente. A primeira edição publicada na Itália em 1937 e na Argentina no mesmo ano. No Brasil em 1939, traduzida pelo grande Guilherme Ribeiro, tradutor memorável das obras de Kardec. Em 8 de novembro de 1939, a Igreja Católica não somente proibiu a sua leitura, como impediu a imprensa de divulgá-la, e os jornais da Itália fecharam-lhe as portas. Um dos motivos que a Santa Amada Igreja alegava era o fato de o autor ter se revelado reencarnacionista. O livro condenado, contudo, já iniciara sua trajetória, continuando sendo lido e publicado no exterior pelos espíritas e espiritualistas em geral. Em 1964, foi criado o Grupo Editorial Monismo, que passou a editar a obra em nosso país. Em 71, foi publicada pela editora LAC de São Paulo, que já havia lançado outros livros escritos na Itália. Atualmente, é editada e distribuída pelo Instituto Pietro Ubaldi e já está na 20ª edição. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa breve apreciação num voo rasante, en passant, dessa obra magnífica de Pietro Ubaldi. Quando Emmanuel, quero encerrar lembrando desse espírito de escola, vem dizer que ela é o evangelho da ciência, através da mediunidade do Chico, isso foi dito por Emmanuel, então ela não pode, de forma alguma, ser desconsiderada pelo nosso meio espírita. Muito pelo contrário, ela deve ser considerada e estudada
e devemos observar o seu objetivo neste momento da grande transição planetária em caminho da nova civilização do terceiro milênio. Bom, então, com essa inspiração da querida Dona Yolanda, do Grupo Espírita Júlio César, e do seu José da Paz, na nossa conversa fraterna, decidi fazer esse breve relato, esse breve vídeo, áudio, para que tantos que não conheçam sejam tentados, não é? Então, através dessa curiosidade sadia, a conhecer essa obra maravilhosa, um colosso que se chama A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.